Oi, gente, agora nós vamos trabalhar com história. Vamos abrir o nosso livro na página 18 e vamos trabalhar até a página 23. Bom, nós vamos falar aí sobre a iluminação das ruas no passado. No passado, as ruas eram iluminadas com lampiões. As chamas dos lampiões eram mantidas acesas com o óleo de baleia ou óleo de peixe. E tinha uma pessoa ou tinha pessoas responsáveis em acender os lampiões das ruas para mantê-las acesas. E aí, o modo de vida das pessoas era completamente diferente do modo de vida das pessoas hoje. Antigamente, quando as ruas não eram iluminadas, as pessoas não corriam risco de andar pelas ruas. Era perigoso, então poucos tinham coragem de se aventurar, de andar nas ruas escuras. Dentro de casa não era diferente, as casas também eram iluminadas com velas, com candeeiros, com lamparinas e também usava-se o quê? O óleo de peixe para manter as chamas acesas. Então, aqui nessa imagem, nós vemos, tá? Os lampiões sendo aí acesos pelo acendedor de lampião. Vocês estão vendo aí as pessoas? Pois bem, quando anoitecia, as pessoas não andavam nas ruas, como a tia havia dito. Agora, em 1854, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Então, houve várias melhorias e uma delas foi justamente a chegada da energia elétrica na nossa cidade. Então, foi fundada uma companhia, a Companhia de Gás para Iluminação Pública. E essa propriedade pertencia ao Barão de Mauá. Mas só em 1883 que realmente chegou a energia elétrica nas ruas. Antes, esse período todo, era usado os lampiões. Então, vocês irão ver aí que nesse ano, a presença do imperador, o segundo, né, o Dom Pedro II, foi inaugurado esse serviço na nossa cidade, em especial no município de Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. E depois, as cidades de Minas Gerais e São Paulo também trocaram os lampiões pela energia elétrica, ok? Então, vocês farão a página 18, vão ler novamente e farão a página 19. E na página 20, 21 e 22, nós vamos falar como eram as ruas e como eram as moradias no passado. Então, vamos ver? Olha só, as moradias já foram bem diferentes das que costumamos ver atualmente. No Brasil, no século XIX, havia dois tipos de construções muito comuns. As moradias térreas, tá? Que era só de um andar, e havia os sobrados, que tinham 2 andares. Então, olha aí as construções que se tinha no passado. As janelas, olha no de vocês aí, tá? Olha aí, ó. As janelas das casas eram próximas das calçadas. Na época, não havia muita distinção entre a calçada e o resto da rua, diferente das casas de hoje. Nós temos um espaço, né, grande da calçada para a rua,
e nós temos a distância da rua para chegar às nossas casas, diferente do passado. Olha aqui, ó, a rua, aqui já é a calçada e aqui já é a casa. Então, bem próximo, né, a rua. Na imagem 2, nós vamos ver os tipos de construções daquela época no Brasil. Olha aí, nós vemos igrejas, casa térrea e vemos sobrados. Então vamos ver aqui o que se fala. Os sobrados eram construções de 2 andares e tinham diferentes tipos de ocupação. Olha aqui, 2 andares, parte superior e parte inferior, a parte de baixo. Geralmente, o proprietário morava no andar superior, isto é, na parte mais alta, na parte de cima. Os proprietários moravam aqui. E aqui, geralmente, funcionava como um comércio. Olha aqui, uma padaria. Vamos ver. A gravura representa uma padaria como as que funcionava no andar inferior dos sobrados. Olha aí. Poderia ser outro tipo de comércio sem ser padaria. Aqui, nessa imagem, a parte inferior do sobrado, a parte de baixo. Olha aí, ó. No térreo havia espaço para uma loja, onde eram vendidos produtos variados. Ou seja, poderia ser qualquer tipo de comércio, ok? E agora aqui nós vamos ver o movimento das pessoas nas ruas do Brasil naquela época, no passado. Olha aí, as ruas eram sempre movimentadas. Nelas, muitos africanos vendiam seus produtos ou ofereciam diferentes tipos de trabalho. Olha aí, olha a legenda. Uma tarde na Praça do Palácio. Ok? Olha o movimento de pessoas. Aqui nós vamos ver os meios, no caso, um meio de transporte de mercadoria. Olha aqui. Na época, o principal meio de transporte de mercadorias era a carroça, puxada por animais ou pelos escravizados. Aqui a gente vê que essa daqui é puxada pelos escravizados. Aqui embaixo é uma liteira. A liteira era um meio de transporte que carregava a senhora, né? Uma senhora rica ou filha, enfim, era transportados aqui nessa liteira e carregadas, no caso, carregada a liteira pelos escravizados, ok? Agora, vocês irão fazer a página 23. Aqui na página 24, você faz a maquete de uma rua do passado. Nós vimos como eram as construções, como era o movimento das ruas, e aqui a gente vai saber como era a nossa cidade do Rio de Janeiro. Olha só, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1800, já existiam moradias e outras construções importantes que faziam parte da paisagem da cidade, como o aqueduto. Olha aqui, gente, nós fizemos a pesquisa, se lembra? No dia do aniversário do Rio de Janeiro foi pedido? Então, olha para que foi feito o aqueduto. O aqueduto da Carioca, popularmente conhecido como Arcos da Lapa, era uma construção utilizada para o fornecimento de água para a população da cidade. A água vinha do morro e corria pelos canos que passavam sobre o aqueduto. Olha aí, olha as construções da cidade do Rio de Janeiro no passado, a nossa cidade, como era no início aí do século, no século XVIII.
A população recolhia água nos chafarizes que ficavam distribuídos em praças ou outras áreas. Não havia saneamento básico, tá bom, gente? Eles buscavam a água ali sem ser tratada nos chafarizes. Olha aqui um chafariz, ok? Olha aí, ó, aqueduto, sistema de canais que levam água de um lugar para o outro. Chafariz, construção que possui uma ou mais bicas de onde jorra a água potável, ok? A água que vinha do morro. Na página 25, a Igreja da Candelária é a principal igreja do centro da cidade. Ela existe até hoje, tá? A igreja, além de prestar serviços religiosos, também era o ponto de encontro das pessoas da sociedade da época. A primeira construção da Igreja da Candelária foi no ano de 1609, no século 17. Agora aqui, o primeiro banco do nosso Brasil. Olha aí. O primeiro banco instalado no Brasil foi o Banco do Brasil, criado em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Com a corte portuguesa, quando foi criado aí, gente, foi quando a família real portuguesa veio morar no Brasil. Então, houve muitas melhorias devido à vinda dessa família aqui. Então, aí, ó, o primeiro banco instalado no Brasil foi o Banco do Brasil, criado em 1808, quando a corte portuguesa se transferiu para a América, para o Brasil. E essa família se instalou justamente na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Então, na página 26, vocês irão fazer uma maquete reproduzindo algumas construções daquela época. Então, vocês vão ler e seguir o passo a passo aí, tá bom? Então, agora vocês lerão com mais atenção e farão as atividades das páginas que a tia falou. Ótima aula para vocês!